de ele ser um elemento de coesão lexical. Espera aí, gente, o Doca está atormentando a outra cachorra e ela não para aqui. Doca! Para, Doca. Deita, 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 Doquinha, deita. Deita, para. Fica, gente, fica. Desculpa. Bom, então quando eu falo que é um elemento de coesão lexical, primeiro, não é ficar esperando que o vestibular coloque assim, tá? Os substantivos são elementos de coesão, 2 pontos, lexical. Vocês sabem que não é dessa forma que cai em nenhum exame, tá? Isso gera como consequência a diferença entre o substantivo concreto e abstrato, tá? Vou fazer a revisão completa, tá? O concreto, ele é típico de textos vocês lembram que tem... Eu estou tentando só escolher as palavras para forçar um pouco a memória, tá? Por isso que eu tenho gaguejado. Vocês lembram que tem 2 grandes categorias, tá? Dentro das quais se inserem todos os gêneros literários. Então, por exemplo, narração, cartoon, charge, poesia, são gêneros literários dentro de uma tipificação de texto só, tá? Chamados esses textos de figurativos, tá? Gente, outra vez, não esperem o vestibular cobrar isso de maneira direta, tá? Como que se cobra isso? E aí sim é importante. Por exemplo, a Unicamp tem dentre as públicas de São Paulo, a Unicamp se destaca pelo modelo de questão que eu vou falar, tá? Ela dá um fragmento de texto e aí ela pede para o aluno, pensando na teste, tá? Pensando na prova teste, pede para o aluno dizer que tipo de texto é aquele. Então é um texto, por exemplo, tá? É um texto figurativo, pois apresenta predomínio do substantivo abstrato. Então imagine que o texto seja uma narração. Talvez eu me faça entender. Narração é figurativo? É. Então o cara te dá uma narração e fala: a partir da leitura do texto acima, podemos afirmar que o texto é figurativo, verdade, pois nele predomina substantivo abstrato. Aí isso é falso. Vocês estão entendendo? Tá? Se vocês pensarem na prova escrita, que é mais frequente ainda do que prova teste na Unicamp, né? Porque a prova teste, inclusive, é muito recente, ele pede diretamente: aponte o tipo de texto que é, tá? E dê passagens que comprovem a tua escolha. Então, gente, eu escolhi um texto, eu fui lá e coloquei que o texto é narrativo, é uma charge, tá? E eu vou comprovar isso com passagens do texto, eu vou procurar onde aparece substantivo concreto. Fica claro como cai? Fica claro, não é só... Gente, porque se o aluno ficar acompanhando a revisão, né, a aula e a revisão, esperando que caia daquele jeito direto, né, qual é o tipo de texto, qual é o tipo de substantivo do texto figurativo? A, concreto, B, abstrato. Não é assim que vai cair mais. Tá? Vai estar envolvido esse conhecimento na elaboração da questão. Tudo bem? Vai perguntar alguma coisa, Isa, não? Esses substantivos concretos, tá? Deixa eu colocar aqui no plural, que fica melhor, ó. Típicos, tá? Típicos de texto figurativo, eles representam a realidade, tá? Realidade. Então, quando um texto narrativo fala de um rei, tudo bem? Aquele rei em si não existe. Aquele rei, na verdade, está representando a realidade. Qual realidade? Por exemplo, a monarquia. Tudo bem? Ó, deixa eu fazer o seguinte, gente. Espera aí. Deixa eu colocar ponto e vírgula aqui. Ó, por isso, então, pelo fato de eles representar a realidade, por isso, o tema é sempre implícito,
Tudo bem, gente? Nos textos figurativos. Então, turma, isso que eu vou falar agora, eu tenho certeza de que vai cair no Enem e tenho quase certeza de que vai cair na FUVEST. Tá? Tenho certeza de que vai cair no Enem e tenho quase certeza que vai cair na FUVEST. Dentre e estou falando da primeira fase, hein? Estou falando da primeira fase. Dentre as questões de texto da FUVEST, tem uma que a gente fala que pede o sentido global do texto. A gente chama de sentido global. Tecnicamente, a gente chama de sentido global. Tá? A FUVEST segue as orientações modernas, e vocês que já viram prova da FUVEST devem ter visto isso também. A FUVEST não coloca sempre o mesmo tipo de texto para elaborar as perguntas. Então, por exemplo, ele coloca uma charge, né? Coloca um fragmento de texto dissertativo, que é temático, coloca um fragmento de texto narrativo, coloca uma poesia. Tá? Uma boa prova, gente, ela cobre vários gêneros literários diferentes. Por quê? Porque o estudante ele tem que saber ler vários gêneros literários diferentes. Tudo bem? Então, é hábito, não é nem isso que é certeza. É hábito o cara te dar um texto e pedir para você, o enunciado é sempre mais ou menos o mesmo, tá? A partir da leitura do texto acima, podemos afirmar que vocês já devem estar super habituados com esse tipo de enunciado, tá? O que vocês têm que lembrar, gente? Que se o texto for figurativo, tá? Vamos destacar. Se o texto for figurativo, o tema sempre vai estar implícito. E como é que os vestibulares fazem aquelas questões? Vê se eu me faço entender, tá? Porque agora eu não vou mais escrever teoria, vou escrever prática. Como é que os vestibulares fazem as questões para trazer dificuldade para os alunos? Eles colocam uma alternativa com interpretação implícita, que é a resposta, e outra com uma interpretação explícita. E o explícito você vê, o implícito você deduz. Entendem? Então, gente, lembra do seguinte, aí o exemplo é bom. Quando a gente vê uma criança desafiando um professor e um professor não reagindo a essa criança, acho que todo mundo lembra disso, qual é o tema que está subjacente nisso aí? E tecnicamente a gente fala desse jeitinho, ó. O tema que está subjacente, o tema que está implícito, é a covardia da criança. Perdão, a covardia do adulto. Podia ser várias coisas. Lembra que tinha uma passagem daquele texto que falava que o cara tinha ombros contraídos? Ombros contraídos pode tematizar, tá? A fraqueza, pode tematizar a idade avançada. Então, vê se é claro, tá, gente? Uma mesma figura, ela admite vários temas. Eu sempre dou o mesmo exemplo clássico, que é fácil de você lembrar. Uma pessoa chorando. Ela admite a figura da pessoa chorando, né? Tá vendo? Ó, a pessoa chora. Essa é a figura concreta. Isso representa a realidade. Qual realidade? Uma pessoa que está chorando por tristeza e uma pessoa que está chorando por felicidade. Porque as duas realidades existem. Isso aqui está claro, gente, quando fala representa a realidade? Agora, Rubão, se uma mesma figura, ó, sempre, que é construída por meio de substantivo concreto, então, gente, se cair no teu vestibular, você tem que controlar as emoções, tá? Só fazendo um parênteses, no plantão de terça-feira, o Felipe estava aí, a Nath acho que não conseguiu entrar, a Nath fez a prova do ABC, tá? E ela abriu a prova, a gente discutiu a prova. Ela errou 3 questões que, a hora que eu estava lendo, eu não tinha feito nada, o Felipe está aí, não me deixa mentir. Ela via a resposta correta, eu só estava lendo. Eu não cheguei a explicar nada. Então, pela leitura, ela viu que tinha errado e via qual era a resposta correta. E aí, no meio da conversa, ela falou assim, Rubão, eu fico muito ansiosa. E essa foi a razão, inclusive, de fazer esse papo para hoje, que ficou para segunda. Tá? Então, gente, o aluno tem que tentar se controlar na hora da prova
e usar aquilo que ele aprendeu. Então, você vai fazer questão de interpretação de texto. Eu acho que você devia marcar isso em um lugar destacado, tá? Porque isso não é teoria, é questão de comportamento, né? É comportamental. Então, você foi responder a pergunta de texto, tá? E você viu que é figurativo o texto? Como que você vai ver que é figurativo? Põe assim na cabeça, gente. De maneira bem simplificada agora na revisão, tá? Tudo que não tem característica é figurativo. Tá bom? De maneira bem simplificada. Aí, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o seguinte: esse cara está contando para mim uma história, mas ele quer me dar uma moral. Lembra de moral da história? Piscou o chat, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Lembra quando em fábula fala moral da história? Então é isso. Aí, então, gente, questões de interpretação de texto, tá? A partir de texto figurativo, ter escolhido para o nome da criança Sofia. Tá falando, eu estou Ô, recebendo uma Rubão, mensagem. deu umas cortadas. Eu acabei de receber uma mensagem aqui que minha conexão tá instável. Acabou de aparecer para mim. Eu vou repetir, tá? Vou repetir tudo, gente. Eu não sei a partir do ponto que parou, então vamos embora, tá? Então, tenha frieza de na hora da prova, tá? Lembrar daquilo que a gente está, do que você está estudando. Você sabe que vai cair pergunta desse jeito que eu estou falando. Identifica o tipo de texto. Então, se for um texto figurativo, gente, foi isso que eu disse no final, que eu não sei se picotou, tá? Se for um texto figurativo, lembra sempre que o cara quer a moral da história. Qual que é a moral dessa história? Tá? Quando ele conta a história da Capitu, né? Qual que é a moral da história? Tá? E por aí vai. Quando conta qualquer história, o que está por trás daquilo? Até aí tudo bem? Bom, os substantivos concretos produzem particularizações, portanto, são hipônimos. Hipônimos. Bom, gente, eu não revisaria, como eu não revisei, eu não revisaria esse nome nessa altura do ano, tá? Se não tivesse uma prova da FUVEST. Eu acredito que não tenha mais de 4 anos. Eu realmente começo a me perder de quando que as coisas caem no vestibular, porque é muito vestibular que a gente acompanha, tá? Então, a FUVEST colocou no enunciado esse par de palavras, hipônimo e perônimo, tá? Lembra, hipônimo, numa comparação com matemática, é sempre o subconjunto. É a ideia mais restrita, a ideia mais particular, tá? Então, veja, quando num texto figurativo você tem um rei, ali está um rei que representa a nobreza. A realidade é genérica. O ser ali é individualizado. A turma concorda? Entende? Pessoal, vou ganhar aqui tempo, tá? Vou copiar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, vou acertando. Ó, quando a FUVEST, tá, faz a correção da sua redação no item 1, tá, em muito está se avaliando ali os substantivos. Por quê? Porque é lá que a gente vê a tipificação de argumento. Não sei se eu vou precisar escrever ou não, mas a gente tem um argumento chamado de prova concreta. Então, se o aluno... Espera só um pouquinho. Não foi na motivação positiva, vai na negativa. Tomou uma chinelada. Desculpa. Estou brigando com o Doca. Falei 2 vezes. Não ouviu, vai na porrada. Aqui é assim, meu chapa. Desculpa. Agora tá lá longe com cara de... O que está acontecendo? Deitou. Pronto. Tá vendo? Com um pouco de porrada ajuda. E perdi. O cachorro me tirou do sério. O que eu estava falando? Me lembra aí dele. Lembrei. Argumento concreto, algo assim. Lembrei. Então, gente, lá no item 1 da FUVEST é que muito se verifica a argumentação, né?
É óbvio que os defeitos de argumentação podem ser surgidos por problema de gramática, mexe com item 2 e 3 e por aí vai. Mas tá, vamos pensar, vamos tirar, tá, problema de gramática como gerador de problema de argumentação. Eu me faço entender? Imagina que exista problema de argumentação, mas sem ser problema de gramática, tá? Ou seja, não vai afetar os itens 2 e 3, tá? No Enem, você tira o 1, o 5, que é propósito de intervenção, e o 3, né, que é coesão e coerente. 3, né? Então, a gente está falando ali do Enem das competências 2 e 4, tá? Então, se o aluno, no texto dissertativo argumentativo, tem predomínio de substantivo concreto, deixa eu fazer uma pausa, por favor. Pena que a Natália não está. Eu queria elogiar em público, né? A Nath, gente, teve 2 aprovações já, e numa delas, ela está indo com nota 10 de redação. Ela, uma semana antes do vestibular de São Caetano, ela teve um plantão com a Thaís e fizeram um projeto de texto, por sorte, sobre o tema que caiu na faculdade. E tirou 10. É óbvio que o 10 não é só não é por causa do projeto de texto, mas não há dúvida que isso influencia. Então, gente, vocês tiveram modelos durante o ano, tá? Teóricos, né? Sigam isso, porque vocês vão se dar bem nas provas, tá? Então, eu estava dizendo o seguinte, a verificação do substantivo concreto e abstrato na redação, tá? Você vê lá na FUVEST, por exemplo, no item 1. Então, vamos lá. Os abstratos são típicos dos textos temáticos. Deixa eu corrigir aqui em cima. Temáticos. Tudo bem, gente? Texto temático é aquele texto que defende um ponto de vista. Só que eles interpretam a realidade. Ó, você está vendo que as mudanças são poucas? Ó, eles interpretam a realidade. Por isso, o tema é sempre... Deixa eu aproveitar aqui, ó, bem preguiçoso. Explícito. Então, gente, eu sempre falo a mesma coisa, né? Quando você for fazer tua redação no vestibular, na sua cabeça, desculpa, só uma coisa. Eu uso a palavra tema, tá? Aqui, incluindo o seu posicionamento. Tá? Vamos trocar pelo que tem que ser? Tese, né? Por isso, a tese, vamos deixar bonitinho, já que a gente está escrevendo. A tese é sempre explícita. Tá? Depois eu salvo. Depois eu mando. Ah, eu mandei o último, David. Eu mandei o último para vocês? Eu nem lembro. Mandou. Mandou sim. A Isa mandou no grupo. Tá, qualquer coisa me lembra, tá? Se eu não mandar, me lembra. Tá? Explicitar. Explicitar. Bom, então, gente, o que eu costumo falar para vocês? Tá? Em relação à redação. Na sua cabeça, o teu ponto de vista, óbvio que está sempre claro. Então, eu sempre falo a mesma coisa. E o que eu vou falar é individual. Mas eu acho que é um comportamento que dá certo para a maioria. Eu sugiro, é uma sugestão, que você não passe a redação a limpo imediatamente após a escrita. Eu sugiro que você deixe a redação um pouco de molho. Ou seja, você troque, intermedie a redação com questões. Para quando você for passar limpo, antes de você começar a passar limpo, dá uma lida geral, de cabo a rabo, e responde essa pergunta aqui, ó. Minha tese está explícita? E, gente, responde grifando no texto. Tá? Grifa onde você acha que tua tese está explícita. Se você não for capaz de grifar, significa que ela não está suficientemente clara para uma pessoa que vai ler o teu texto. A turma está me entendendo? E, gente, isso vale tanto para a FUVEST quanto para o Enem. A tua tese vale para a Unesp, enfim, vale para todo mundo que cobra dissertação, tá? Para todo mundo, no final das contas, né? Que cobra dissertação. Então, se você não grifar, nós fizemos até durante o ano com alguns alunos um exercício de mandar a tese grifada e os argumentos com cores diferentes. A gente só está repetindo o que foi feito durante o ano. Tudo bem? Eles produzem generalizações, né?
generalizações ali, tá certo? As ações, portanto, são hiperônimos. Tudo bem? Bom, como a turma pode perceber, gente, substantivo tem uma importância muito grande na prova de vocês, para duas situações diferentes, tá? Para as perguntas, ok? De interpretação de texto e para a redação, tá? De substantivo, o que eu havia programado para comentar é isso. Alguma questão, alguma dúvida, antes de eu passar para pronome? Porque, olha, só um pouquinho, tá, David? Não foi realmente programado, tá? Eu faço questão de falar, mas, gente, ficou para o final aqui, tá? Esse eu ia deixar para o final programadamente, mas ficou para o final, eu acho que as duas classes com maior importância para o vestibular. Essa garantido que vai ser usada na redação, garantido que vai cair em interpretação de texto, e essa aqui é garantido também. Tá? Tanto é que eu vou começar a descrever como é que a gente vai matar um tipo de questão. Tá? Pronto, fala, David. Rubão, acho que foi na última aula que eu tinha te pedido se você poderia explicar, tipo, como que eu diferencio os dois substantivos que eu tenho dificuldade, sabe? Como é que você diferencia o concreto do abstrato? Às vezes eu me perco muito. Tá, tudo bem, David. Eu vou fazer isso, só esclarecer uma dúvida minha antes. Com qual intenção que você está querendo isso? Com a intenção de esperar que alguém peça para você dizer se o substantivo é concreto ou abstrato? Não, é porque, tipo, por exemplo, se eu for querer descobrir se o texto é figurativo ou temático, eu tenho que identificar esse tipo de Tá, substantivo, tudo bem. sabe? Tá. Eu só queria saber isso. Ó, David, eu vou colocar aqui da maneira mais voltada para a prática, tá? Que nessa altura do ano eu acho que interessa para a gente. Põe assim, David, o concreto sempre possui uma representação de uma imagem, seja real, seja imaginária. Então, com calma, tá, David? Com calma. Se eu falei uma palavra, vou até. Peraí, David. Eu vou colocar um negócio aqui para mim, tá? Para eu lembrar depois, tá? Ó, depois é só para eu lembrar, porque senão eu vou me esquecer, tá? Esse FL eu lembro o que é. Então, substantivo concreto, David, você falou a palavra, tá? Essa palavra. Tem um negócio que quem estuda linguística, não sei se tem alguém da sala que já ouviu falar, num tal de cara chamado Ferdinand Saussure, é um suíço, é o que ele usa, David, por conceito de signo, tá? O que é signo? Signo é uma combinação de significante. O que é significante, David? Significante, eles falam que é a imagem acústica da palavra. Caralho, imagem acústica é a pronúncia da palavra. É a pronúncia. Tá? E essa palavra, esse significante, está sempre associado ao significado. Isso forma o signo linguístico. Então, toda palavra, todo som, eles falam imagem acústica. Caga para a imagem acústica. Todo som, toda palavra, tem um significado. Se esse significado formar na sua cabeça uma imagem, seja uma imagem real ou imaginária, essa palavra é um substantivo concreto. Então, David, se eu falo para você a palavra rio, ela representa uma imagem. Você forma uma imagem do que é rio na sua cabeça. Se esse rio é pequeno, se esse rio é grande, se é um rio caudaloso, se é um rio perene, não me importa. Mas todos têm uma única imagem. Por isso que é particularizador, tá vendo? Você muda o tipo de rio. É concreto. Até aí, tudo bem?
Redação é abstrato. Agora, se eu falo redação e você pensa na redação que você fez, você acabou de concretizar o abstrato. Então, o que é importante falar? A gente tanto pode concretizar o abstrato, como a gente pode abstrair o concreto. Tá? Vou falar disso aqui embaixo. Tá? Abstrato, David. O seguinte, nomeia ações, sentimentos e qualidades. Redação é o ato de redigir. Por isso que é abstrato. E aqui esse FL, deixa eu já escrever, gente. É figura de linguagem. Figura de linguagem. A concretização do abstrato. Ou vice-versa. Tudo bem, gente? Sempre, vamos usar os sempre, tá? Sempre gera uma sinédoque. Lembra aqui que sinédoque parte pelo todo ou todo pela parte. Então, David, redação nomeia todos os atos de redigir, tá vendo? Redação nomeia todos os atos de redigir. Tanto é que você fala, ó, a redação da lei no Congresso, falar nisso, vocês viram o que está acontecendo no Congresso, fazendo parênteses? Vocês estão acompanhando? Acho que não, né? Vocês não conseguem, né? Estão implantando parlamentarismo no país, viu? Porque estão permitindo a reeleição do presidente do Senado e da Câmara. O Rodrigo Maia está indo para 7 anos de presidente da Câmara. E tudo isso para ter um presidente da República maluco, fraco. Tá? Então, ó, David, a redação da lei que permite a reeleição no Congresso. Ó, David, então reeleição é abstrato. Porque a reeleição, David, é o todo. Pode ser a reeleição de qualquer coisa. Pode ser a reeleição do presidente da Câmara. Está acompanhando, David? Então, quando eu falo, ó, gente, eu vou fazer a construção de uma teoria. Construção é abstrato. Agora, imagine que num texto, David, eu viro e falo assim, ó, a construção ruiu, sabe o que é ruir? Desabou, tá? A construção ruiu porque usaram um material de má qualidade. É uma sinédoque. Então, nesse texto que eu estou falando, tanto é que eu estou te contando uma história, ó. A construção não cai, quem cai é o prédio. Não é a construção que cai. Mas se eu uso a palavra construção como sinônimo de prédio, na verdade não é sinônimo, é no lugar de, né? Tudo bem, David? Eu estou usando o todo por aquela parte lá. É uma sinédoque. Pode cair. Foi bom você ter perguntado, que eu tinha me esquecido de revisar, de programar isso para revisar. Eu programei e tinha me esquecido. Tá? Então, David, é super simples. Tá? Você viu um substantivo dá nome. Se o nome criou uma imagem na sua cabeça, concreto. Amor não é abstrato? Aí eu falo, fulano nunca teve um amor na vida. O amor da vida do fulano é a Beltrana e não a Ciclana. Eu acabei de concretizar um abstrato. Beleza, David? Boa pergunta que me permitiu revisar a sinédoque que eu tinha esquecido, tá? Beleza, valeu, Rubão. Ficou claro Mais agora. alguma coisa, gente? Não, imagina. Mais alguma coisa? Rubão, Oi. você pode explicar essa sinédoque que funciona? Eu não estou ouvindo direito. Eu não sei quem está falando. É o Henrique que está escutando? Eita, alguém conectou aqui. Peraí. Eu tô ainda, gente? Sim, sim. Alguém conectou, mano. Não, tá dando esses avisos em vários momentos, Rubens. Outros professores também falam, mas tá tudo normal, assim. Fala, Henrique. Repete, por favor. Bom, você está me escutando melhor agora? Eu tô um pouco melhor. Tá meio metálico, mas eu tô. Fala. Então, minha dúvida é, no caso de vice-versa, quando
da Sinédrio, Kiko. Você poderia dar um exemplo para eu entender melhor? Tipo, Posso. eu acho que eu não entendi direito como é que funciona, tipo, um concreto virar um abstrato. Posso. É super simples. Homem é um substantivo concreto. Homem é um substantivo concreto. Quando eu falo homem, portanto, particulariza. Tudo bem? Eu falo, ó, a Isa não é mulher. Perdão, a Isa não é homem. A Isa é mulher. Estou particularizando. Agora, quando eu falo o homem necessita de oxigênio para sobreviver, esse homem já incluiu a Isa. Ó, a Isa é uma mulher. A Isa não é homem. Todo homem precisa de oxigênio para sobreviver. Eu incluí a Isa. Eu peguei uma coisa que é a parte e usei no lugar do todo. Tudo bem ou não? Entendi. Beleza? Beleza, valeu. Fala, Samuel. É no chat ou vai? Oi, Rubão, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. Então Deixa eu te tá bom. perguntar, e se no meio de um tema de redação eu quiser particularizar sobre algo, Não, peraí. Ó, vamos lá. Vamos lá, Samuel. Tem uma coisa importante. Aqui está escrito típico, não está escrito exclusivo. Não Sim. existe texto puro, gente. Não existe texto puro. Isso precisa ficar claro. O texto tem que ser sempre predominante. Não existe texto puro. Rubão, dá um exemplo de texto 100% narrativo. Não existe. Eu vou até falar melhor. Não existe naturalmente. A gente poderia até tentar criar artificialmente. Talvez conseguisse. Mas ficaria um texto bem cocô. Tá? Então, Samuel... gente, o Samuel também... Pô, pelo amor de Deus, façam as perguntas, porque eu crio pressupostos aqui, não comento, gente, e de repente pode dar merda. Samuel, a tua pergunta ela é importante sobremaneira para o Enem. Por quê? Porque o Enem tem que ser um texto apegado à realidade. O Enem tem que ser um texto apegado à realidade, diferentemente da FUVEST. A FUVEST é um texto reflexivo. Né? Antigamente a gente falava muito que a FUVEST reflete sobre a condição do ser humano. Tá entendendo? Então, veja, Samuel, como é que cai, por exemplo, no Enem? As fake news na sociedade brasileira. Cai assim. Como é que cairia na FUVEST o mesmo tema? Por que existem as fake news? Então, o Enem ele é sempre voltado para a realidade. Por isso que aquele modelo de redação do Enem, 2 parágrafos argumentativos, com a argumentação que apresenta lá no primeiro, como eu falei, é um esquema de redação cocôzão. É só seguir para tirar nota alta. Tá? Diferentemente da FUVEST. Então, a FUVEST vai pedir para você refletir, por exemplo, quando eu falo FUVEST, gente, é FUVEST. Hoje a redação, só um minutinho antes de eu continuar, tá? A redação da VUNESP, né? Das UNESPs em geral, elas estão muito mais perto do Enem do que da FUVEST, viu? Muito mais perto do Enem do que da FUVEST, tá? A FUVEST, eu acho que, hoje em dia, pelo menos que me ocorre assim rapidamente, é uma das poucas ilhas que restam que cobram um texto mais reflexivo, que é mais a maturidade da pessoa. Né? Para fazer um texto reflexivo, obviamente tem que ter mais maturidade, né? Falar da realidade, basta estar vivo, né? Então tá ficando bem claro o que está acontecendo com a redação da FUVEST, tá? Então, Samuel, o texto é predominante, não é exclusivo, tá? É predominância. Então, se no meio da redação você quer dar um exemplo, ok, mas veja, no meio da redação, você quer dar um exemplo. E não só exemplo. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, só para vocês entenderem. A Thaís, ela me mandou 3 textos que compunham um trabalho que ela ia entregar na faculdade, tá? Para eu revisar. Né? Um trabalho valendo nota. Ela falou, você revisa para mim? Eu falei, reviso, lógico. E revisei o texto.
quando eu revisei, eu não sabia que tinha sido escrito por 3 pessoas diferentes. Ela mandou o texto. Eu falei, ó, a partir desse parágrafo para baixo, isso aqui não é texto acadêmico. A partir desse parágrafo para baixo, isso aqui é texto de colegial, de ensino médio. Porque é um texto que só está dando exemplo, exemplo, exemplo. Só depois ela me contou que não era, o texto inteiro não era escrito pela mesma pessoa. Tá? E isso aconteceu ontem, tá? Não foi muito tempo, não. E aquela parte prejudicava o texto inteiro. Então, Samuel, você está lá fazendo vestibular, FUVEST, tá? Você foi lá, deu um exemplo, pô, maravilha. O que não pode? Ficar exemplificando o tempo todo. Só exemplo, só exemplo, só exemplo. É ruim para o texto. É uma redação pobre. Não é isso que a FUVEST quer. Porque, veja, Samuel, a FUVEST vai te perguntar por que existem fake news? Me dá um exemplo do porquê que existe fake news. Você vai dar exemplo de utilização. Ué, a Larissa está caindo, eu acho. Você vai me dar um exemplo de utilização. Você não consegue dar um exemplo do porquê que existe. Você está me entendendo, Samuel? E isso acontece muito no vestibular, no modelo FUVEST, que o aluno faz o mesmo tipo de argumentação do modelo Enem e vai ter problema. Porque, veja, um vira e fala a influência das fake news na sociedade brasileira. Porra, cara, você pode falar de eleição, você pode falar um monte de coisa. O outro vem e fala, por que existem fake news? Você veja que o outro fala, por que existem fake news? Não é nem na sociedade brasileira, porque fake news existe em todo lugar do mundo. E aí o que acontece com o aluno? O aluno começa a fazer recortes temáticos que não estão no tema. Aí o aluno começa a falar de fake news na sociedade brasileira. E ele começa a dar exemplo das fake news e não fala por que existe. Você está me entendendo, Samuel? Então, se você pensar por que existe alguma coisa, dar exemplo é muito complicado. Respondi a sua dúvida satisfatoriamente? Tua dúvida é mais de redação do que propriamente de língua, tal, né? de prova, mas, enfim, faz parte de todo o trabalho. Ficou claro? Alguém tem alguma colocação? Ficou claro, sim. Obrigado. Imagina. Bom. Rubens. Oi. Tem uma pergunta no chat. Humanidade seria substantivo abstrato ou coletivo? O André que pergunta. Tá. Ó, André, antes de responder, tá? Uma tipificação... Quer ver, André? Ó, a pergunta também é boa, viu, gente? Porque ela revela... humanidade é abstrato, tá, André? Agora, gente, ó, o substantivo é concreto ou abstrato, tá? Peraí. Concreto ou abstrato, tá? Ele é próprio ou comum, tá? Já falo já, tá, André? Agora, o que é masculino ou feminino? Agora, quando ele é concreto, exclui o abstrato? Sim. Quando ele é concreto, ele pode ser concreto próprio? Sim. Ele pode ser concreto comum? Sim. Então, quando você coloca, André, que ele é substantivo abstrato, ou o que o André falou, gente? Ou coletivo, né? Ou coletivo. A terminologia coletiva, André, ela não se contrapõe à nomenclatura abstrato. Coletivo ou coletivo. Peraí. Para, Doca. Para. Vai deitar. Para, Doquinha. Vai deitar, vai. Então, André, você está pegando duas categorias. Onde você colocou? Aqui, né? Foi isso que você falou. Você está pegando duas categorias que não se opõem, não são exclusivas. Então, ele pode ser abstrato, comum, masculino e coletivo. Ele pode ser as 4 coisas. Pode ser singular ou plural. Tudo bem, gente? Singular ou plural. Tudo bem?
Beleza? André, vamos lá. Humanidade, vou fazer assim, tá, André? Humanidade, ó, é garantido que é abstrato porque o sufixo dade sempre forma abstrato. Até aí você está indo, André? Agora, humanidade, olha, só comprova o que eu falei, tá? Humanidade é abstrato, provoca uma generalização, tá vendo? Provoca uma generalização. Humanidade, André, ó, inclui todos os humanos. Eu não quero entrar muito nessa discussão, porque pode ir para um campo racista, né? Tipos de humanos, tá? E como eu não domino nomenclatura, pode cair para um campo racista e eu não quero, tá? Mas humanidade, você está falando de todos os 8 bilhões, sei lá quanto tem, de seres humanos no mundo. Só confirma, tá vendo? Ó, é abstrato, tá? E generaliza e, portanto, é heterônimo. Tá? E, ó, gente, quer ver uma coisa? Vocês estão vendo que aqui embaixo já está a revisão de processo de formação? Eu, quando dei aula de processo para vocês, eu falei, ó, isso aqui é uma coisa que ajuda muito, ó. Isso que? Os afixos. Então, assim, sem pensar, dá de abstrato? Acabou. Acabou por quê? Porque é um sufixo formador, né? Ó, dade é sempre um sufixo formador de abstrato. Mento é sempre formador de abstrato. Mente é sempre formador de advérbio. Ico é sempre formador de adjetivo. Oso é sempre formador de adjetivo. Essas coisas eu não dou lista porque eu acho que é perda de tempo, mas eu vou falando e a gente vai aprendendo, vai incorporando. Isso vai virando conhecimento, gente. Isso vai virando conhecimento. Respondida a dúvida, André? Está no chat? Então, Rubão, André. Então, não é coletivo, André. Não é coletivo. Não é coletivo. Ele provoca... Veja, a tua... como é que eu vou falar, André? A tua confusão, ela tem explicação. Por quê? Porque o coletivo é sempre mais do que um. Não tem coletivo de um só. Aí você está pensando, humanidade são todos, né? O que você está pensando? Pô, se humanidade é mais do que um, é coletivo. Não é, tá? É porque o abstrato vai formar generalização. Como eu falei, redação. É redação de tudo. Entende? É que a gente usa muito mais a palavra redação, principalmente a gente do ambiente escolar. A gente usa muito mais a palavra redação com o nome do texto que a gente produz do que propriamente. Eu estou gaguejando porque você imagina um diálogo lá no Congresso em que um deputado vira para outro e fala assim, ó, a redação já está pronta? Não é a redação, é a mesma palavra redação, só que é diferente da nossa. Provavelmente é italípico da lei, né? A redação da lei já está pronta? A redação do projeto já está pronta? O cara vira e fala, a redação já está pronta? Está compreendendo? E é que a gente usa muito a palavra redação, nós, estudantes, né, como sinédoque o tempo inteiro, então é muito difícil para a gente. A palavra humanidade é um substantivo simples, tá? E abstrato. Tá bom? Você chamou, David? sim, sim, é que eu ainda não entendi muito bem esse simples ou coletivo. Você pode repetir, por favor? Posso, David. Quando você fala abelha e colmeia, qual dos dois é concreto? Os dois, né? Os dois. Só que a abelha não é um único ser. Então é simples. Então vou escrever assim, ó, David. Abelha é concreto, só para confirmar o que eu falei em cima. Concreto simples. Tudo bem? Colmeia. Colmeia.
é concreto também. Só que colmeia não é o conjunto de abelhas. Então é um concreto... Peraí que não está dando para eu ver. Pronto. É um concreto coletivo. Eu vou emendar, David. Eu vou emendar porque aí me preocupa com uma outra coisa. Tá, gente? Que tem a ver com isso. No finalzinho do... Só um pouquinho, David. Só um pouquinho. No finalzinho do ano, eu explicando concordância verbal, teve um caso que falava de sujeito não substantivo, sujeito coletivo ou partitivo. Sujeito coletivo ou partitivo. Se eu falo a maioria, é uma palavra no singular, tudo bem, David? Se referindo a mais do que um. É uma palavra no singular, tá vendo meu cursor, ó? É uma palavra no singular, ó, se referindo a mais do que um. É uma palavra no singular, se referindo a mais do que um. Ó, a maioria chegou. A maioria chegou. Se eu fizer, David, peraí. A maioria dos homens, aí pode ser chegou ou chegaram. Então, esse conceito de coletivo ou partitivo, tá? Ninguém vai perguntar isso aqui hoje em dia, gente. Ninguém vai perguntar. Por quê? Porque você tem maneiras indiretas para cobrar isso. Por concordância verbal. Isso aqui, David, eu posso te dar uma lista. Eu posso dar uma lista de substantivo simples? Posso. Posso dar uma lista de substantivo coletivo? Posso. Agora, a concordância, não. E o vestibular pede a reflexão. Fala, David. É que eu tava confundindo, tipo, esse simples e coletivo com singular no plural. Tipo, então, o singular e o plural é mais ortografia, né, no caso. Ausência de S e presença de S. É isso Sim, mesmo. e o simples e o coletivo é o sentido mesmo, né? É. Ah, tá, beleza. Eu tava confundindo isso. Beleza. Tá bom? Uhum, tá bom, beleza, Beleza? valeu. Beleza? Gente, vamos lá, vamos caminhar. Pronome. Ele é isso aqui, o que eu vou falar agora, eu vou te falar uma coisa. Pós-FUVEST, no day after a FUVEST, no day after ao Enem, eu não vou falar Unicamp, porque a Unicamp é uma prova cocô. No day after a Unesp, me cobrem isso. Fala, onde que está a questão disso? E eu vou te mostrar. É um elemento de coesão referencial. Tem referente. Referencial para pronome anafórico. Peraí. Só um pouquinho. Anafórico. Retoma, certo? Catafórico. Apresenta. Isso todo mundo lembra. Turma, o que é praticamente certo que vai aparecer na sua prova? Um fragmento com um pronome e o cara vai pedir o referente. Esse referente ou vai estar antes ou esse referente vai estar depois. Então, esse pronome, lembra? Pronome é uma palavra vazia semanticamente. Por isso que você consegue sempre um ele. Quem que é ele? Vai depender do texto. Ele pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser um carro? Pode. Tudo bem? Tá? Então, turma, ou vai estar como anafórico ou como catafórico. Quando? Sempre. Você vai verificar sempre duas coisas. Concordância de número, que agora era para ter saído tudo isso, Ctrl S, e aqui, concordância, pronto, número, gênero e pessoa. Então, se eu te der
Um ela, tudo bem, gente? Um ela, eu sei que é feminino, singular, de terceira pessoa. Então, não pode estar no texto um ela recuperando homens. Eu estou dando exemplo primário, mas na redação de vocês acontece muito isso. Vocês fazem umas silepses mentais. Lembra o que é silepse? Quando você concorda com a ideia, não com a forma. Tá lembrado? Então, se o cara me deu um pronome ela no texto, gente, e pediu quem é o referente, você tem que procurar um feminino singular. Tem uma questão da... Quer ver? Peraí. Aqui, né, ó. Só um minutinho, por favor. Ó, aqui, ó. O pronome ela, tá vendo, ó? Ela. Tá aparecendo para vocês? Trocou? Tá vendo, ó? Ela. É uma questão de coesão referencial. Assim como essa, ó. Assim como essa. Só que isso aqui é uma coesão referencial por elipse. Ó, um texto com uma questão de figura de linguagem e duas questões de coesão referencial, ó. Agora, desculpa, pronome não vai ser elipse nunca. A turma tá entendendo? Gente, isso vai cair, ó. Isso vai cair, ó. É pronome, ó. Tá lotado de questão assim, ó. Aqui no final tem outra, né, ó. Das que eu tava fazendo, ó. Tá vendo? Isso vai cair. Então, quer ver? Deixa eu bater o olho aqui. Onde que tá aquela questão? Ah, puta que pariu. Perdi. Não, vou achar, peraí. Achei. Aqui, ó. Tem um los aqui, ó. É um masculino plural. Não pode ser outra coisa. Últimos. Aqueles. Tá? Então, gente. Peraí. Ah, não é assim. Peraí. Voltando. Então, cair questão de coesão, verifica sempre a concordância. Lembrando, primeira pessoa, aquele que fala, tudo bem? Chamado de emissor ou enunciador, vamos falar os dois nomes, tá? Segunda pessoa, com quem se fala, é o receptor ou enunciatário. Deixa eu tirar esse negrito aqui. Peraí. Eu vou dar negrito só nisso aqui, ó. Tá? Tudo bem, gente? Tá dando para revisar? E terceira pessoa. De que ou de quem se fala. Opa. Ou de quem se fala. Enunciado. Ctrl N. Deixar um Ctrl N aqui. Tudo bem? Ctrl B. Salvei. Até aí, tranquilo? O que eu quero a partir disso? Revisar. Isso aqui tem uma incidência muito alta. Demonstrativo de primeira pessoa. Demonstrativo de primeira pessoa. Este. Demonstrativo, depois eu volto. Demonstrativo de segunda pessoa. Esse. Demonstrativo de terceira pessoa. Opa. Aquele. Gente, vocês sabem onde está este? Este, esta, isto, deste, desta, por isto. Tudo bem? Então, o que a gente vai lembrar? Este representa o que é meu. Aquilo que está perto. São três coisas, né? Meu ou aquilo que está perto de quem fala ou momento presente. São três usos, espera aí um pouquinho que vai ficar claro, tá? São três usos
completamente autônomos um do outro. Então, olha para mim, ó. Olha para mim. Eu tenho minha mão. Eu falo esta mão. Até aí, tudo bem? Eu tenho esta caneta. Não dá para ver, né? Ó, eu tenho esta caneta. Ela está aqui comigo, mas não é minha. É do meu filho. Ou, bom, então quando você fala esta caneta, sem contexto, é ambíguo? A rigor, sim. Porque eu tanto posso estar falando da minha caneta, como eu posso falar uma caneta que está aqui comigo. E quem vai distinguir isso? O contexto. Ó, eu comprei... Ó, fazer uma frase errada, tá, gente? Eu comprei essa caneta pro meu filho. Por que está errada? Porque a caneta não é minha. Mas ela não está perto de mim. Então eu comprei esta caneta para o meu filho. Essa caneta é dele. Esta caneta é dele. Está errado. Esta caneta é dele. Ela não é minha em momento nenhum. Estão revisando? Apareceu o chat. É dúvida, gente? É dúvida? Fala, David. Isso tem que tirar na hora. A Nath perguntou se pronome demonstrativo é sempre pronome adjetivo. Não. Peraí, Nath. Não. Não. Tá, Nath. Demonstrativos. Você está certíssima. Como pronomes adjetivos. Ó, Nath. Você está certíssima, Natália. Aqui embaixo, depois, então, eu vou revisar demonstrativos como pronomes substantivos. Gente, substantivos. Para quem não lembra, tá? Para quem não lembra, pronome adjetivo, peraí, Ctrl S. Ó, acompanha um substantivo, tá? E aqui, que horas são? Ctrl S. Substitui um substantivo. Eu vi a hora, me deu desespero. Eu até me atrapalhei tudo aqui. Pera aí, gente. Paradoca. Paradoca. Para, maldito. Paradoca. Eu vou jogar um tijolo na sua cabeça. Um substantivo. Paradoca. Ó. Então, voltando aqui, tá, Nath? O que ela observou aqui, gente, é perfeito, tá? Tanto é que eu tô verdade, Nath, eu tô falando tudo assim, ó. Esta caneta, tá? Puta, leva ele, graças a Deus, filho. Viu? Leva essa peste embora. Leva todo mundo, Rô, leva todas. Pronto. Puta. Elas estavam presas no escritório aqui. Ó, tudo bem. Leva só ele que elas ficam quietas. Tanto é, Nath, que eu estava falando, esta caneta. Tá, Nath? Tá? Aqui embaixo eu reviso já. Gente, deixa eu copiar e colar. Esse é teu. Pelo amor de Deus, tá, gente? Esse é teu, essa é tua. Essa mão de vocês aí, ó. Essa mania de vocês de ficarem preocupados, tá? Aquilo que está perto de com quem se fala. Tudo bem? E onde que está agora? E é o momento passado próximo. Então, gente, ó, nesta semana o Júlio César ficou doente. Na semana que a gente está. Nessa semana vocês não tiveram aula. Lá no comecinho do ano, naqueles primeiros dias, então o que você vai ter aqui, ó? Tá? Na terceira. Peraí. Seu, certo? Ou aquilo que está perto de quem se fala,
o momento passado distante. Nós fizemos uma tabela no começo do ano, tá, gente, disso aí. Tem uma tabela, tem um slide, tem um PDF, tá? Disso aí. Tudo bem? Nath, a tua pergunta foi bastante importante. Eu tinha programado aqui, mas acho que não vai, tá? Lembrar. Agora, como pronome substantivo. Esse, sempre anafórico. Anafórico. Vou dar exemplo, tá, gente? Ctrl N, Ctrl S. Ó, exemplo fácil, hein? Os jovens não respeitam mais os idosos. Ainda vão se arrepender disso. Tá como anafórico, certo? Certo? Agora, ó, vamos lá, gente. Peraí. Este. Opa. Este. Tira aqui, ó. Catafórico. Deixa eu fazer a preguiça lá, ó. Ctrl X. É assim que eu erro o slide, viu? Quando meus slides ficam errados, é isso aqui que eu fico fazendo, ó. Agora eu tô com pressão, acho que acertei. Aí, ó. Os jovens, ainda, esse sujeito tem que estar aqui, ó. Essa coesão por elipse antecipada não existe. Ó, os jovens ainda vão se arrepender disto. 2 pontos. Não respeitam mais os idosos. Tudo bem? Tudo bem? E, ó, Natália, e todos, né? Este pode ser anafórico. No único caso, Nath, recuperar o último elemento de uma citação. Pressupõe, portanto, que tem que ter mais do que um, né? Ó. Vamos lá? Encontrei. João e Paulo. Este me reconheceu. Aquele não. Tá? Ctrl N, S. Eu tenho que ficar falando o que eu tenho que fazer porque eu estou cansado, senão eu erro. Ponto. Ó. Este é o Paulo, certo, Nath? E aquele é o João. Ou seja, quando tiver para recuperar, impar, o esse nunca entra, ó. O esse nunca entra. Tudo bem? Ficou claro? Gente, eu tinha realmente me esquecido. Estão vendo que nessas frases aqui, tá? Eles estão sozinhos, ó, eles não estão usando, perdão, eles não estão acompanhando substantivos. Dica: não usem, não façam essas frases na redação. Essas frases para a redação são ruins. Ou seja, para a redação, use demonstrativo só acompanhando o substantivo. Rubão, se eu usar assim, ó, quer ver? Se eu usar assim, ó, o que eu devo usar, Rubão? Esses caras ou estes caras? Resposta: tanto faz. Sabe por quê? Porque aqui ele está como pronome adjetivo. Rubão, mas não tem que ser anafórico porque são esses caras aqui? Eles não estão empregados sozinhos, eles são empregados como substantivos. Vocês estão entendendo? Então, a Nath lembrou de uma particularidade que eu não tinha me lembrado para revisar e deveria. Deixa eu salvar, gente, para não perder. Dúvidas? Ô, Rubão, Fala. por que, tipo, não é bom usar esses 3?
o Por demonstrativo. várias razões, David. Primeiro, que isso dá problema, geralmente, de ambiguidade. Segundo, que isso é um problema estilístico. Isso é um problema estilístico. Tá? Por isso que você deve usar eles como elemento de coesão referencial. Como pronome adjetivo. Tá? É um problema estilístico. Tá bom? E é marca de oralidade, Então, sempre- viu, David? E é marca de oralidade. É marca de oralidade. Então, sempre que se eu usar algum desses demonstrativos, eu tenho que vir acompanhado do substantivo. Não ter problema Ser de usado. oralidade, sim. Tá. Sim. Uhum, beleza. Tudo bem? Gente, pelo meu... Eu tenho 3 minutinhos. Eu vou deixar o gancho para segunda-feira. Tá? O vestibular, quando cobra essa... Escrever processos. Tá picotando minha ligação? Tá picotando? Apareceu para mim que minha internet tá ruim. Deu uma picotada. Tá. Ó, processos tem um tipo que é chamado de derivação, tá? E um tipo que é chamado de decomposição. Essa revisão aqui é muito rápida. Só que, gente, para o aluno fazer processo-formação, o aluno tem que lembrar de 2 pré-requisitos. Primeiro, decompor a palavra nos morfemas. O que são morfemas? Tequinhos da palavra. Tequinhos da palavra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Tá? Então, se o cara pedir processo de formação... Peraí. Se o cara pedir processo de formação, primeira coisa, decompõe a palavra. Quer ver uma coisa? Ó, é só para vocês verem que não é... Eu não falo para você fazer uma coisa que eu não faço. A hora que o André... Deixa eu ver se eu acho rápido, gente. A hora que o André me perguntou de humanidade, tá vendo? Olha o que eu fiz, ó. Eu decompus a palavra, ó. Eu decompus. Aí, depois de você decompor a palavra, o que você tem que lembrar de fazer? Escalonar a palavra. Eu vou relembrar isso com exemplo. Abrasileiramento veio de abrasileirar, veio de brasileiro. Deixa eu fazer uma diferente, gente. Espera aí. Vou fazer assim, ó. Abrasileiramento veio de abrasileirar, que por sua vez, onde está? Veio de brasileiro, que por sua vez veio de Brasil. Certo? Então, vamos lá. Para finalizar. Se o vestibular te perguntar processo, onde que está Ctrl S? Descrever a partir da última, da penúltima, né? Então, abrasileiramento, se o vestibular pedir processo, eu descrevo a partir de abrasileirar. Se o vestibular pedir processos, gente, vai pedir processo ou processos? Não tenho a menor ideia, mas vocês vão estar preparados para as duas. Você descreve a partir da primeira. Então, vejam. Qual o processo de formação de abrasileiramento? Sufixal. Se você não lembra do nome, já era, não tem problema. Qual o processo? Qual o processo? Agora, se eu perguntar para você quais os processos... Gente, não é para relembrar o nome agora, não tem problema. Os processos de formação, eu vou ter sufixal. Se você não lembra, fica tranquilo agora, tá? E para se lembrar, melhor. Parasintética e sufixal.
Então, uma coisa é perguntar processo, outra coisa é perguntar processos. Fiquem atentos ao enunciado da questão do vestibular. Isso aqui é pré-requisito. O vestibular perguntar processo está aqui. Você vai fazer isso antes. Salvei. Onde que pausa a gravação?